Olá, pessoal! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula. Eu sou o professor Guilherme De Luca e estarei contigo a partir de agora para que nós possamos estudar uma lei específica. Nós vamos falar da Lei 14.289 de 3 de janeiro de 2022. Essa lei ela torna obrigatória a preservação do sigilo sobre a condição de pessoa que vive com infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV, e de hepatites crônicas, tais como HBV e HCV, e de pessoas com hanseníase e com tuberculose, alterando aí outros dispositivos legais. Vem comigo a partir de agora, porque nós vamos fazer um ponto a ponto dessa lei. E uma coisa que eu quero te falar logo de plano é que a Lei 14.289, de 3 de janeiro de 2022, é um texto de lei seco, já adianto que vale a pena você fazer a leitura dela, mas o principal objetivo é proteger o sigilo da informação relacionada à condição de saúde das pessoas que vivem com HIV ou hepatites crônicas, bem como hanseníase e também tuberculose. Essa proteção é uma medida essencial para combater o preconceito e principalmente os elementos de discriminação que a gente sabe que existe na sociedade de forma muito presente. A preservação do sigilo ela é uma forma de garantir a dignidade, de garantir a privacidade, o respeito, os direitos fundamentais dessas pessoas e evitar situações aí de constrangimento ou até mesmo situações de exclusão social que essas pessoas elas podem enfrentar. Logo, essa lei que nós vamos estudar, ela vai se aplicar em diversas situações do cotidiano, tais como ambiente do trabalho, escolas, unidades de saúde. Até porque nesses locais, vocês, profissionais da saúde principalmente, sabem que há uma exposição dessas informações e que pode gerar consequências gravíssimas para os indivíduos. Isso acontece. Além disso, essa norma ela também altera a Lei 6.259. Ele fala aqui pra gente, ó, altera essa referida lei. Que essa lei é uma lei que trata, aliás, da vigilância epidemiológica e também aborda aí outras questões de saúde pública. Portanto, a gente pode perceber com o advento dessa lei que ela traz a proteção da privacidade envolvendo condições de saúde e está inserida dentro de uma lógica de preservação de direitos humanos, de combate de práticas discriminatórias, dentre outros, tá? Tudo isso a gente vai trazer. Portanto, meu amigo, portanto, minha amiga, doutor, doutora que está assistindo, nós precisamos entender quais são as situações em que esse sigilo ele precisa ser mantido. Quais são as responsabilidades que as empresas possuem, as instituições possuem. Tudo isso a gente tem que abordar dentro do nosso estudo. E é o que eu quero falar para vocês. E para começar, eu já coloco na sua tela, vou até sair da folha, o artigo 1º. O artigo 1º da lei que a gente está estudando, Lei 14.289, ele vai estabelecer para a gente, de uma maneira clara aí, a forma obrigatória de preservação do sigilo. O que ele quer dizer para nós? Ele fala, teoricamente, sobre a condição de saúde da pessoa com HIV, com hepatites crônicas, hanseníase e tuberculose, que a preservação do sigilo delas tem que ser efetivada. Qualquer pessoa ou instituição que tem acesso a essas informações tem o dever legal de guardar sigilo. O que é o dever legal? É obrigação. Isso vale para empresas, escolas, hospitais, órgãos públicos ou qualquer entidade, reitero, qualquer entidade que tenha acesso a esse tipo de informação. Isso é importante para evitar principalmente a exposição desnecessária que a pessoa ela pode passar ou a discriminação.
O sigilo não é uma opção. Ele é visto como uma obrigação. Obrigação. Não é permitido que haja qualquer tipo de divulgação ou que exijam essas empresas, escolas, instituições, exijam, por exemplo, exame ou uma informação sobre a condição de saúde. Não pode. Portanto, esse dispositivo na sua prova, ele já deixa clara a necessidade de preservação do sigilo. Não é uma questão de boas práticas, mas uma exigência legal com foco na lei federal. Essa é a grande visão introdutória que o legislador ele já coloca pra gente. Ele já vem, né, com 2 pés na porta aqui. Ele fala, opa, como assim? Então nós temos que trazer à tona que aqui nós estamos diante de uma obrigação, a não exposição. Faz sentido? Pois é. Agora, se a gente for evoluir, o artigo 2º ele vai estabelecer para nós uma proibição expressa de divulgar informações que possam identificar a condição dessas pessoas com HIV, hepatite crônica, hanseníase e tuberculose. A lei, ela delimita de forma clara onde essa proibição se aplica. E isso vale tanto para o setor público quanto para o setor privado. Quem que é obrigado a cumprir? Serviços da saúde. Hospitais, clínicas, consultórios, estabelecimentos de saúde, seja público, seja privado. Até porque aqui a proteção ela é direta, porque ela vai envolver o acesso a exames e prontuários médicos. A gente vai falar de estabelecimentos de ensino, escola, faculdade, curso técnico, evitando aí que professores, alunos, funcionários tenham a condição exposta. Local de trabalho, seja empresa pública ou privada. Administração pública, órgãos públicos independentes, se é federal, municipal, estadual. Tanto no processo administrativo como no processo interno. Serviços de segurança pública, envolvendo atividades do órgão de segurança, Polícia Militar Federal. Processos judiciais. Até porque aqui é um ponto importante. Informações sobre condições de saúde em processos judiciais devem ser tratadas de forma sigilosa, tais como petições, laudos, decisões. É até comum que nesses casos o processo ele entre em segredo de justiça. E principalmente em mídias escritas ou audiovisuais. Uma dica que eu dou para você que vai fazer concurso, no tocante a isso, é o âmbito de aplicação das proibições. Saúde, trabalho, educação, mídias. Porque questão de concurso adora uma hipótese assim. Vamos imaginar. Uma escola pública informou os professores que o aluno vive com hepatite crônica. Essa conduta é lícita? Não, não é. Porque o sigilo ele tem que ser preservado conforme o inciso 2º do artigo 2º que a gente está abordando. É essa a visão que a gente tem que trazer. Também precisamos considerar, ao longo do nosso dispositivo, que lá no parágrafo único do artigo 2º, ele fala de uma exceção às regras. Em que situação o sigilo pode ser quebrado? Até porque o direito adora isso. Atenção que isso é pegadinha de prova. O sigilo não é absoluto. Mas ele só pode ser violado em situações excepcionais. Quais são elas? Quando a lei específica permitir ou exigir uma quebra de sigilo. Aí ela vai ser legítima. Exemplo. Algumas leis de saúde pública, elas podem exigir a notificação compulsória de doenças transmissíveis a autoridades sanitárias. Isso é comum até mesmo em situação de controle da epidemiologia. Outra coisa. Injusta causa. Como assim injusta causa? A justa causa é uma situação em que há a necessidade concreta e relevante
de divulgação da informação para evitar um dano maior. Vamos imaginar, uma pessoa com hanseníase, ela trabalha aí uma função em que há risco de transmissão direta a outra pessoa. Acho que esse exemplo ele é até mal colocado, né? Porque no caso da hanseníase ele é uma prova que ela não é assim. Mas vamos imaginar que houvesse... É um exemplo fantasioso, tá, pessoal? Não sou da área da saúde, leio aí essas questões, mas é um exemplo... Vamos imaginar que a questão da hanseníase ela fosse pegar só por ter um contato. Estou inventando aqui. Se você tiver hanseníase, esse exemplo é um exemplo meramente aí para ilustrar. Se houver risco de contágio, ele pode ser relativizado, mas tem que ser feito de forma controlada para as pessoas que estariam envolvidas nesse contágio. Eu acho que na questão seria maior da hepatite, que trabalha em laboratório, sei lá. Mas, por favor, não leve isso ao pé da letra. Eu estou dando um exemplo aí. O intuito não é levar desinformação, é só ilustrar para efeito de prova. E também quando há autorização expressa da pessoa ou responsável legal, também pode ser uma exceção à regra que a gente pode colocar ou destacar conforme eu coloco para vocês. Gente, não para por aí. Também é importante nós considerarmos que o artigo 3º da nossa lei, ele reforça para nós a responsabilidade dos serviços de saúde e das operadoras de planos de saúde na preservação desse sigilo, das informações. O que ele quer dizer para nós? Ele quer dizer para nós que o legislador ele é objetivo e direto. Hospitais, clínicas, postos de saúde, consultórios médicos, operadoras de plano de saúde têm a obrigação de proteger informações. Essa obrigação ela não se limita ao profissional de saúde, mas inclui toda pessoa que pode ter acesso a esses dados. Portanto, esse artigo ele costuma aparecer em questões de forma indireta, que exige aí uma interpretação para nós, daqueles que são responsáveis pela proteção do sigilo. Então, quem tem acesso à informação? Médico, enfermeiro, recepcionista. Quem tem a obrigação de garantir a proteção das informações? Serviços de saúde, operadoras do plano de saúde. Portanto, pessoal, não é apenas o médico que está obrigado ao sigilo, mas toda a estrutura administrativa, toda a estrutura operacional das instituições de saúde. Se uma operadora do plano de saúde ela vazar informação sobre a condição do cliente, é óbvio que ela está violando a lei, tá bom? Essa é a ideia que a gente precisa colocar. E uma outra coisa, para falar de forma bem resumida para vocês, é em relação aos parágrafos 1º e 2º dessa lei. Porque ele fala da obrigação de manter sigilo, né? Que é dada aí médico, enfermeiro, psicólogo, recepcionista. Mas ele também fala como que o atendimento ele tem que ser organizado. Como que tem que acontecer isso para nós. Então, o que é a dica que eu te dou em relação aos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º? Eles podem aparecer de forma casada na sua prova. A banca ela pode perguntar se o sigilo sobre a condição de saúde recair apenas sobre médicos e enfermeiros. Atenção, se perguntar isso, a resposta é não, não, pois todos os trabalhadores da área de saúde, incluindo administrativo, porteiro, recepcionista, têm essa obrigação. O parágrafo 2º ele pode ser cobrado em questões hipotéticas. Imagina que, num hospital público, um atendente chama pelo nome do paciente e menciona: você que vai ser atendido pelo exame de HIV? Tá errado esse procedimento. Porque o atendimento não pode permitir identificação pública da condição de saúde do paciente. Ele não pode permitir esse tipo de comportamento discriminatório. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando nós falamos do artigo 5º da nossa lei, ele também ele traz para nós o seguinte: vamos imaginar numa situação geral o quê? Ele fala que inquéritos ou processos judiciais
ele determina que o sigilo sobre a condição de saúde da pessoa com essas doenças, quais? Hepatite, HIV, hepatite crônica, hanseníase e tuberculose, o sigilo ele tem que ser garantido, protegendo privacidade e dignidade. E ele fala que não é permitido divulgar informações que possam identificar a pessoa, como eu já disse para vocês, e se o sigilo não puder ser garantido, o julgamento ele tem que ser restrito às partes e seus advogados. Ou seja, público e imprensa não pode participar de um julgamento que acesse tais informações. Então, Léo Dias não vai poder participar. Isso acontece para proteger a intimidade, a privacidade dos indivíduos. Isso que ele fala para nós. Outra dica que eu gostaria de dar para você, no tocante a esse dispositivo, é que se a questão perguntar quem pode participar de um julgamento em que o sigilo ele não pode ser mantido, a resposta é apenas partes e advogados. Partes e advogados. Também tem proibição de divulgar informações que possam identificar o titular dessas condições de saúde. Se isso for acontecer, é vedado também pelo nosso legislador. Então, atente-se a esse dispositivo. Agora, o artigo 6º da lei, ele fala para nós de sanções para quem descumprir a lei ou divulgar informações sigilosas das pessoas com essas doenças. Então, o que eu posso falar para você? As consequências para o infrator é um ponto que pode cair na prova. Eu diria sanções administrativas. O infrator ele estará sujeito a penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados, que inclui multa de até 2% sobre o faturamento da empresa, limitada aí a 50 milhões por infrações, e principalmente suspensão ou proibição das atividades, além de indenização por danos morais, tá? Isso vai acontecer tranquilamente. Agora, olha só que interessante esse dispositivo que eu coloco para vocês. O artigo 4º da lei, ele deu redação a uma outra disposição legal. A lei 6.259, de 30 de outubro de 75. O que ele fala para nós aí? Ele modifica a lei 6.259 e ele fala que a notificação compulsória da doença, quando a pessoa tem doença, ela tem um caráter sigiloso. Ela tem que ter esse caráter sigiloso. O que deve preservar o sigilo? Mais uma vez, profissionais de saúde, autoridades sanitárias, trabalhadores, servidores. Ou seja, não é só o médico ou o profissional da saúde que vai fazer a notificação de que está obrigado a manter o sigilo, mas toda a cadeia de pessoas que tem acesso a esses dados, eles estarão sujeitos à obrigação do sigilo. Para a gente fechar nossa aula, fique atento ao conceito de notificação compulsória e a regra de sigilo. Por quê? Porque é comum que a banca aí, ela venha apresentar uma situação em que o dado da pessoa, da notificação são divulgadas e vai perguntar se isso é permitido. E a resposta correta é de que não pode haver a divulgação, exceto nos casos que tem previsão legal. Meus amigos, espero que você tenha gostado dessa lei, que nós abordamos a lei 14.000... gostar dessa lei não, gostar dessa aula que abordamos a lei 14.289, de 3 de janeiro de 2022. Se inscreva no meu canal no YouTube, @Prof. Guilherme De Luca. Vai ser um prazer ter você lá. Ou, se precisar, mande mensagem no meu Instagram, @Prof. Guilherme. É um prazer imenso estar com você. Um forte abraço e até mais!